Dando continuidade a esse assunto de funções, agora funções trigonométricas. A intenção é encerrar esse assunto de funções com esse vídeo de funções trigonométricas. Para isso, preciso lembrá-los, antes de continuar com esse assunto, sobre o que já vimos. Iniciamos esse curso de pré-cálculo com 2 aulas sobre conjuntos e depois começamos a falar de funções. Na primeira aula eu fiz aquela definição de funções. Mais do que a definição, mostrei como identificar funções matemáticas em situações reais, né? Mostrei de forma bem empírica para vocês como identificar as funções, né? Você vê no noticiário um assunto, você vê na sua vida real um assunto e você consegue identificar ali uma função, consegue identificar ali coisas que estão variando, grandezas variando uma em função da outra, e daí você tem funções. Não existe muito material que fala exatamente daquela forma que eu falei, é uma forma que eu gosto de enxergar, que é um pouco além da matemática. Isso faz muito sentido se você não é um profissional das ciências exatas, por exemplo, porque funções é um conceito aí que, mais do que servir, é indispensável para qualquer campo da ciência. Se você é um biólogo, se você é um paleontólogo, não importa aí o seu ramo, você terá que usar funções na sua vida. Então é importante que você entenda esse conceito de uma forma além da matemática. Então, sim, tem umas aulas ali para trás eu falei de funções, depois comecei a falar dos tipos de funções. Por que estamos fazendo isso? A ideia desse pré-cálculo é que você possa fazer o curso de cálculo. Se o curso de cálculo fosse um curso de motocross, funções seriam a motocicleta. Dá para fazer motocross sem conhecer uma motocicleta? Não dá. Dá para você fazer o curso de cálculo sem conhecer, sem estar familiarizado com funções? Não dá. Tem que entender, tem que estar familiarizado com as funções. E para isso, nós temos esse cursinho de pré-cálculo aqui para você. Começa lá com a definição de funções, variáveis, domínio, imagem contra domínio, e depois falamos sobre as funções mais simples possíveis. Já falamos, você encontrará nos vídeos anteriores, função constante, função afim, incluindo aí também as funções lineares. As funções afins também são conhecidas do primeiro grau. E aí, já aproveitando para falar funções do segundo grau, terceiro grau e assim por diante, são as chamadas funções polinomiais. Falando em polinomiais, falamos também das funções poligonais, aquelas que são injustiçadas aí nos livros, porém que aparecem todo dia aí na sua televisão, né? Ali atrás das costas do apresentador, aparece alguma função poligonal todo santo dia, né? Aquelas funções cujo gráfico lembra um polígono são mais comuns do que os livros parecem mostrar que são. Falamos delas, falamos da função modular importantíssima, e depois de falar todas essas, nós ainda paramos para falar sobre as funções exponenciais e logarítmicas, importantíssimas também, com aplicações para todo lado, né, no vídeo anterior. E agora, hora de falar das funções trigonométricas e fechar o baú aí com essas funções mais elementares. Então vamos lá. Por que nós vamos falar de funções trigonométricas? Porque elas são importantes, né? Que funções são essas? São aquelas funções que relacionam um ângulo de um triângulo retângulo com as proporções de 2 comprimentos laterais. Já você vai entender isso, né? Porque aqui não parece fácil de entender, né? Essas funções são usadas na geometria, são utilizadas nas engenharias, são utilizadas aqui, coloquei aqui mecânica celeste, geodésia, navegação, mecânica dos sólidos, né? Basicamente eu diria o seguinte: se tu vê um fenômeno aí que tem uma periodicidade, né? Imagina você um pistão de uma roda d'água, né? Ele abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, tudo naquele mesmo intervalo de tempo. Esse tipo de fenômeno aí, com certeza você poderá modelar usando alguma função trigonométrica. Vamos entender o que são essas funções? Coloquei aqui um exemplozinho que eu tirei lá do Enem. Em 2019 o Enem trouxe uma pergunta aqui, ó. Interessante. Ele colocou esse gráfico aqui. Ele falou, é o gráfico da função. Você consegue identificar que esse é o gráfico de uma função? Lembre-se um pouco das nossas aulas anteriores, você perceberá que sim, é o gráfico de uma função. E esse gráfico aqui, se você pegar um pedacinho, por exemplo, daqui do
x igual a 0 até o x igual a π, você verá que ele se repete de novo, né? Vai se repetindo, esse mesmo pedacinho aqui vai se repetindo. Esse aqui é o gráfico de uma função trigonométrica. E a pergunta dele lá no Enem era qual dessas funções aqui que representa esse gráfico. Bom, vamos continuar nossa aula para ver se a gente descobre qual dessas funções aqui representa esse gráfico. Depois eu lembro de voltar aqui. Tá. Então, para falar das funções trigonométricas, eu precisarei relembrar as razões que dão os nomes das razões entre lados, né, que dão seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos se concentrar nesses três aqui, o seno, cosseno e tangente, e aí a gente pensa assim, essas outras três aqui, cossecante, secante e cotangente, deixa elas de lado por enquanto, porque vai ser simples, a cossecante é 1 sobre o seno, a secante é 1 sobre cosseno e a cotangente é 1 sobre a tangente. Então o foco tem que ser aqui, ó, nessas três, seno, cosseno e tangente. E se alguém perguntar se isso aqui são funções inversas dessas aqui, não. Não, pelo amor de Deus, não. Então vamos lá. Por que ele falou proporções entre os lados? Nota, por exemplo, que o seno do beta, né, esse ângulo aqui beta, ele é o quê? Ele é esse comprimento CO dividido por H. CO, esse comprimento aí, dividido por esse H. Vamos se relembrar. Então, para estudar a trigonometria, nós precisamos disso, de um triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo, como você já sabe, tem que ter um ângulo de 90 graus. E ele tem outros dois ângulos. Né? Você escolhe um desses dois ângulos. E uma vez que você escolher um desses dois ângulos, no caso eu escolhi esse aqui, beta, nós vamos ter três lados bem identificados. Né? Se lembra de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos? Tá, mas além disso tem a trigonometria, né? Suponha que você tem um ângulo beta aqui, esses lados. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, né? Esse lado aqui está oposto. E esse lado maior que a hipotenusa será chamado seno. Seno de quem? Desse ângulo beta. No caso de você dividir esse lado aqui, o cateto adjacente pela hipotenusa, você terá o cosseno de beta. E no caso de você dividir o cateto oposto, que é esse lado, pelo cateto adjacente, que é esse outro lado aqui, você terá tangente. Então, isso são definições. Você define o seno como sendo a razão do cateto oposto pela hipotenusa, você define o cosseno como sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e você define a tangente como sendo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Né? Seno, cosseno e tangente desse ângulo beta. Porque se você escolher esse outro ângulo aqui, né, quem será adjacente será esse e quem será oposto será esse. A tangente não vai mudar, tá? Então, lembramos da definição dessas razões, principalmente essas três, e essas outras aqui também é bom lembrar, são um pouco menos usadas, mas também são importantes. Eu quero trazer esse mesmo triângulo retângulo que eu coloquei aqui para cá. Mas antes eu vou fazer um comentário aqui interessante. Eu coloquei aqui dentro de um triângulo maior alguns triângulos menores, você consegue ver? Né? Aqui, outro aqui e outro menorzinho aqui. O que significa isso? Significa que se eu pegar esse triângulozinho menorzinho de todos aqui, pegar o cateto adjacente dele e dividir pela hipotenusa dele, vai dar um número lá, que é o cosseno desse ângulo. Se eu pegar um triângulo maior, que vai ter um cateto adjacente maior e uma hipotenusa maior, quando eu dividir vai dar o mesmo número. Resumo do que eu estou falando. Não importa o tamanho do seu triângulo. Né? Se esse ângulo aqui é o mesmo, está travado, esse triângulo é retângulo, aquela razão é constante, entendeu? Eu posso pegar esse triângulo começando aqui e ir aumentando ele. Claro, quando eu aumento um cateto, aumenta a hipotenusa e aumenta outro cateto. Tudo aumenta junto. Se eu diminuo, tudo diminui na mesma proporção. Então, esses números aqui serão constantes, né? O seno de beta, não importa o tamanho que eu aumentar o meu triângulo, continuará sendo o mesmo valor. Vale para o cosseno e para a tangente. Né? Só mudaria se eu alterasse o ângulo. Né? Se o ângulo está seguro, fixo, eu posso aumentar as medidas que essa razão será a mesma. Né? Passado disso, eu venho aqui para essa circunferência. Eu vou pegar aquele mesmo triângulo e vou
inscrever ele no primeiro quadrante da circunferência. E aí eu coloquei 3 circunferências para você ver, escrevi um aqui na primeira, outro aqui na segunda e outro na terceira. Né? Essa primeira circunferência tem raio 1, a segunda tem raio 2 e a terceira tem raio 3. Quando eu calcular aqui o seno desse ângulo aqui, que aqui é 45, né? Eu posso pegar essa medida aqui e dividir pela hipotenusa, vai me dar o seno de 45. E se eu pegar esse segundo triângulo aqui, cujo hipotenusa é 2, se eu pegar essa medida daqui até aqui, dividir por essa hipotenusa, também vai dar o... Estou pegando o cateto adjacente, né? Então estou calculando o cosseno. Também vai dar o cosseno de 45. E se eu pegar o maior dos triângulos e fizer a divisão desse lado aqui, grandão, por essa hipotenusa valendo 3, dá o mesmo valor, né? Ou seja, aqui não importa qual que é o raio da minha circunferência, quando eu calculo ali, dá o mesmo valor. Ou seja, o cosseno de 45 é o mesmo, independente do tamanho da hipotenusa, porque se a hipotenusa aumenta, o cateto adjacente aumenta. O mesmo vale para o seno, né? Se o cateto oposto aumenta, a hipotenusa aumenta na mesma proporção, né? Então, não importa aí o tamanho da minha hipotenusa, porque se ela aumentar, os catetos aumentarão também, né? E se ela diminuir, os catetos diminuirão. O que me leva a escolher, para trabalhar ali com o triângulo retângulo na circunferência, me leva a escolher a circunferência de raio 1. Por quê? Vou voltar aqui no anterior. Eu divido sempre o lado em questão pela hipotenusa. Se eu dividir por 1, já me dá o próprio tamanho do lado, né? Então, é melhor pegar a circunferência de raio 1 para trabalhar. Tá? Quando eu pegar um ângulo aqui, a hipotenusa vai ser 1. E aí é só olhar para o comprimento do cateto. Passando para frente. Tá, então vamos colocar essa circunferência aqui, fazer um resuminho sobre ela para seguir em frente. A circunferência de raio 1 ela vai ter 4 quadrantes, né? A gente caminha no sentido anti-horário. Esse aqui de 0 a 90 graus é o primeiro quadrante, de 90 a 180 é o segundo quadrante, de 180 a 270 é o terceiro, 270 a 360 é o quarto quadrante. E já que eu estou falando em grau, vamos falar de outra coisa que é importante. É importante, a partir desse momento, deixar essa linguagem de graus de lado e começar a falar sobre pi radianos. Na verdade, se a circunferência toda tem 360 graus, nós devemos observar que em pi radianos ela tem 2 pi radianos. Então, 360 graus vai equivaler a 2 pi radianos. E se você quiser saber uma parte específica, em graus, quantos pi radianos ela equivale, basta você fazer uma regra de 3, né? Por exemplo, 2 pi radianos está para 360 na mesma proporção que 180 está para pi radianos, né? Se eu pegar 90 graus, que é 1/4 da minha circunferência, 90 é 1/4 de 360. E π sobre 2 é 1/4 de 2π. Então, 90 graus está para 2π, né? E assim por diante. Você quer ver? Eu fiz uma divisão aqui em ângulos de 15 graus, que equivalem a π sobre 12 radianos. Então, 15 graus equivale a π sobre 12 radianos. Se eu somar isso aqui, ó, um trecho igual a esse aqui, eu vou ter, em vez de ter π sobre 12, eu vou ter 2π sobre 12. Que, curiosamente, é π sobre 6, né? Simplificando aqui. Ou 15 mais 15 é 30, né? E se eu somar mais 15 graus? Na verdade, eu estou somando π sobre 12, mais π sobre 12, mais π sobre 12. Dá 3π sobre 12. Simplificando, π sobre 4. Se eu somar π sobre 12, π sobre 12, π sobre 12 e π sobre 12, aí dá 4π sobre 12. 1π sobre 12, 2π sobre 12, 3π sobre 12, 4π sobre 12. Dá para simplificar e fica π sobre 3. E se eu pegar 5 vezes π sobre 2? 1, 2, 3, 4, 5 vezes π sobre 12. Bom, esse não dá para simplificar. Equivale a 75 graus. 6 vezes π sobre 12, dá para simplificar, é π sobre 2, né? É o ângulo reto. E você pode continuar fazendo isso pela circunferência toda, né? Aqui, ó, você vai ter π radianos, aqui você vai ter... Esse aqui é 1π sobre 2, aqui é 2π sobre 2 radiano, aqui é 3π sobre 2 radiano. Que é 4π sobre 2 radiano, que é igual a 2π. Enfim, vamos trabalhar com π radianos a partir de agora. Já vai esquecendo os negócios de graus, tá?
Esquecendo não, né? Vai deixando mais para lá, trabalhando mais pirradianos. Então vamos falar das funções mais simples. Função seno, cosseno e tangente. Eu já disse quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente, né? As razões. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente é o oposto pelo adjacente. Mas para entender isso melhor, para entender isso como função, nós precisamos ir para o GeoGebra. Vou usar um arquivo do GeoGebra que não é meu, que é desse camarada aqui, o Everton Augusto Vitória. Vamos lá, vamos analisar primeiro a função cosseno. Então você imagina aqui aquele triângulo retângulo inscrito num dos quadrantes da circunferência. E quem que eu vou variar? Vou variar o ângulo. Lembra que eu disse que as funções trigonométricas relacionam um ângulo de um triângulo às proporções do comprimento dos dois lados? Ou seja, pega o ângulo e relaciona com o seno, ou com o cosseno, ou com a tangente dele. Começamos aqui. A razão entre esse lado aqui e a hipotenusa é o cosseno desse ângulo que está aparecendo aí. Só que aqui a hipotenusa é 1, porque eu escolhi o ciclo unitário, né? Já expliquei as razões porque eu posso escolhê-lo. Então vai ser exatamente esse comprimento aqui, o meu cosseno desse ângulo. Só que agora eu vou brincar de variar o ângulo, né? Portanto, quanto é que dá o cosseno quando o ângulo é 30? Aproximadamente 0,87. E se o ângulo fosse... Bom, vamos tentar pôr aqui no 15. Porque quase no 15 aqui. Se o ângulo for 15,86, dá 0,96 o cosseno. Quer dizer, se eu ir variando o ângulo, eu vou variando o cosseno. O cosseno varia em função do ângulo. O cosseno varia em função do ângulo, tem uma função. Eu expliquei para vocês. Então vou colocar aqui o ângulo igual a 0, né? Se eu colocar o ângulo igual a 0, né, esse comprimento aqui vai coincidir, né? O valor aqui vai dar 1. Tudo bem? Então estou aqui no 1, aqui no eixo y, quando o ângulo é 0. Se eu aumento o ângulo, comecei a aumentar o ângulo, o cosseno começou a diminuir. Ó, 0,99. Aumento mais, está diminuindo aqui. Aqui só mostra duas casas, mas na verdade está diminuindo bastante. Ó, 0,97, está diminuindo. Estou aumentando aqui, ó. Cosseno só que diminui. Isso aqui que eu estou mostrando aqui está aparecendo aqui, está no 1 e começa a diminuir. Vamos trazer aqui para o 30, ó, 0,86. Você lembra? Estava no 1, foi diminuindo, está em 0,86. É o que está acontecendo aqui também. Vou levar lá no 45. Aumentei mais ainda o ângulo. Caiu para 0,7, né? Está diminuindo. E eu vou aumentando o ângulo e o cosseno vai só diminuindo, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Fica assim, porque se eu aumento o ângulo, o que acontece com o meu triângulo, já que esse ponto aqui tem que estar aqui na referência? Esse lado diminui e esse aumenta, né? Ó. Olha só. Então eu posso dizer para você assim, ó, o cosseno, à medida que eu vou aumentando o ângulo, o cosseno vai diminuindo, né? Esse ponto aqui, a abscissa dele vai se tornando cada vez um valor mais próximo de 0. Ó. Quanto maior o ângulo, mais próximo de 0 a abscissa. Na verdade, quando o ângulo for 90, a abscissa está em 0. Tudo bem? Eu posso fazer isso com o seno. Vamos esconder o cosseno aqui. E vamos fazer isso com o seno. Ó, vamos começar aqui com o ângulo 0, né, para o seno. Eu sou 0, o seno está aqui, a altura, né? Você lembra? Esse cantinho aqui está aqui, ó, a altura. É 0. Se eu vou aumentando o ângulo, essa altura vai aumentando, consequentemente o seno está aumentando. Quanto mais eu aumento o ângulo, mais aumenta o seno. Né? Ó, olha só, estou aumentando o seno. O comprimento máximo que o seno pode ter é 1, né? Quando eu tiver o ângulo de 90 graus, o seno chega a 1. Então, nota que ali no primeiro quadrante aconteceu coisas contrárias para o seno e para o cosseno. Tá? O cosseno de azul e o seno de vermelho. O cosseno saiu da abscissa, do valor da abscissa dele, que dava 1 aqui, né? E veio para 0, né? Já o seno ele saiu do 0 e subiu aqui para o 1.
Vamos analisar o que vai acontecer com o nosso triângulo. Agora eu vou colocar o seno e o cosseno junto. Quando eu passar aqui para o segundo quadrante. Olha só. Trouxe para cá. Então você vai olhar o cosseno aqui embaixo e o seno aqui em cima. O seno está no valor máximo. Conforme eu for trazendo o meu triângulo para cá, o seno vai começar a diminuir. Do 1 vai começar a diminuir. Ó. Era 1, está em 0,7. Já o cosseno estava em 0. Conforme eu vou descendo aqui para baixo, ele está aumentando. Só que esse aumentando aqui tem um detalhe, né, gente? O comprimento está aumentando, só que o valor da abscissa aqui, se aqui é 0 para cá é 1 positivo, para cá é 1 negativo, né? Então, ele não tá, aqui não é 0,79. Na verdade, aqui é menos 0,79. Então, se eu olho aqui no gráfico, ele está aqui do lado de baixo, no negativo. E quanto mais eu aumento esse ângulo me aproximando de π radianos, mais o valor do seno diminui, se aproximando de 0, e mais o valor do cosseno se aproxima do menos 1. De forma que a hora que eu chegar em π radianos, a altura seno vira 0 e a posição do cosseno aqui no meu eixo x é menos 1 aqui embaixo. E se eu continuar aumentando meu ângulo e eu vier aqui para o terceiro quadrante, né, aí o seno vai vir para cá, para o lado negativo, né? Você está vendo? O seno diminui indo para o menos 1 agora. Então, se eu mexo aqui, ó, a altura do triângulo vai lá para o menos 1, enquanto que aqui no cosseno ela vai diminuir vindo para o 0. Na verdade, está aumentando vindo para o 0, né? De forma que, olha o que acontece. Quando eu estou aqui sobre o eixo y, o meu seno vai ser, todo esse comento aqui vai ser o seno, né? Vai bater com menos 1, e o cosseno vai ser 0. Aqui em azul, cosseno em 0. Venho para o quarto quadrante. Né? Essa coisa que estava no menos 1 do seno vai começar a ir para o 0, e essa coisa que estava no 0 do cosseno vai começar a vir para o 1. Quer ver? Ó, vamos lá. Seno indo para o 0 e o cosseno vindo para o 1. Agora o cosseno indo para o 1 positivo, né? Olha só. Quando eu fechar o ciclo aqui no 2π radianos, o valor do seno está variando em função do ângulo, então tem uma função. O valor do cosseno está variando em função do ângulo, tem uma função. E aqui está o gráfico dessas duas funções indo de 0 a 2π radianos. E se eu movimentasse esse gráfico para cá, gente? Né? Eu comecei aqui do 0. E se eu movimentasse ele no sentido horário, pegando ângulos negativos? Aqui não faz essa brincadeira. Mas se ele fizesse, você podia imaginar esse ângulo 315 aqui coincidindo com o ângulo negativo de 45. 45 acho que é, né? Ou não. Coincidindo com o ângulo negativo aqui, né? Ou seja, o seno diminui aqui indo para o menos 1 e o cosseno diminuindo para 0. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês que essa coisa que a gente fez de 0 para π, ela se repete, tá? Se repete aqui é 2π, aí aqui começa de novo, né? 4π, né? Você sabe que você pode dar quantas voltas você quiser. Sentido horário no sentido horário. Significa que essa função continua para cá e continua dali para trás. Vamos examinar a tangente. Para examinar a tangente, a gente precisa dessa reta tangente a esse círculo passando aqui na abscissa 1. Nós vamos olhar agora essa posição do valor y aqui sobre essa reta tangente. Tá? Por exemplo, se eu tiver aqui com 0, está passando em 0. Então a tangente que está de rosa vai estar aqui em 0. Como eu começo a aumentar aqui, ó, você vê que ela vai aumentando esse valor. Está subindo a tangente. Eu vou colocar aqui a tangente de 30. 30 que é π sobre 6, né? Não consegui mudar. Aumenta. Tentar colocar 45. 45 eu gosto porque dá 1 a tangente, né? Vou colocar um pouquinho mais 45. 1.1 na tangente. E aí eu continuo aumentando a tangente, ó. Vocês veem que a tangente vai aumentando o ângulo, a tangente está aumentando, só que ao contrário do seno e cosseno, ela não fica aqui presa aqui dentro indo do menos 1 a 1, né? Na verdade ela aumenta tanto aqui, ó. Ó, o que vai acontecendo com o gráfico lá, ó.
Começa a crescer loucamente, né? Vai crescendo, crescendo, virando um valor. Se tu calcula aqui a tangente, por exemplo, de 80 graus, deve ser um número aí gigante, né? Eu não lembro de cabeça, mas é um número gigante. Qual que é o problema da tangente? Quanto mais você vai se aproximando aqui do 90, o valor vai ficando tão grande que quando você pegar 90, essa reta se torna paralela a essa outra e não toca. Então a gente diz que não existe tangente de π sobre 2, tá bom? E se eu aumentar mais aqui o ângulo? Aí eu olho para a reta vindo aqui embaixo, ó. Quando eu estiver aqui perto do π sobre 2, estou num valor lá embaixo, muito pequeno. Mas eu vou caminhando aqui para o π radiano, esse valor vem diminuindo aqui na tangente, né? Linha de rosa vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando eu chegar no π, chega no zero, ali na tangente. Se eu passar do π, ele começa a crescer esse valor ali, do zero vai virando um valor maior, maior. Vai olhando lá para o gráfico, olha só. Vai crescendo tanto que quando chegar no π sobre 2, paralelo de novo à reta tangente, não tem tangente de 3π sobre 2, tá? Não tem. Não tem tangente de π sobre 2. Passou disso, aí volta a ter. Você volta a olhar lá embaixo. É um valor muito pequeno, vai aumentando, vindo para zero, vindo para zero, vindo para zero. Quando for 2π, dá zero. E depois continua aumentando, aumentando e assim por diante. Então a gente brincou com a tangente aqui de 0 até 2π, mas ela continua. Se você caminhar aqui para trás, ângulos negativos, ela continua vindo para cá. Mas a cara do gráfico é basicamente isso aqui. Nós vimos, por exemplo, que o gráfico da função seno é essa coisa aqui. Seno, se o ângulo é zero, seno dá zero. Se o ângulo é π sobre 2, né? Vocês lembram? π é 3,14, π sobre 2, 1,7. Então, para π sobre 2, o seno alcança a altura máxima, que é 1, começa a cair, e quando você chegar em 2π, dá zero de novo. Se tu continua, passa do 2π, ele vai lá para menos 1, depois cresce. Aqui, ó, é 2π, aqui é 3π sobre 2, aqui já é... Não, diga aqui é π, 3π sobre 2, e aqui é 2π. Deu zero, depois cresce, depois decresce. E para cá a mesma coisa. Se aqui é zero, né? E aqui está vindo para 1, então aqui, ó, para cá vem para menos 1. Aqui em menos π sobre 2 é menos 1. Aqui em menos π é zero. Lá em menos 3π sobre 2 daria 1, né? De forma que se eu olhasse de longe seria assim, ó, a curva do seno. Sobe e desce, né? Como se eu pegar um pedaço aqui do zero até o π, até o 2π aqui, ó, eu posso sobrepor todos os outros lugares com esse pedacinho, né? Então eu digo que isso é um período, né? E que essa função é periódica. Por isso que ela representa muito bem esses fenômenos, como eu disse para você, aquele pistão que vai, volta, vai, volta, vai, volta. Coisas que têm esse tipo de período são muito bem representadas por funções periódicas. Esse é o seno, o cosseno é parecido, né? O gráfico também é um senoide, como o do seno, só que em vez de começar em 0 e ir para 1, e depois diminuir, não. Aqui ele começa em 1, né? O cosseno de 0 é 1, e depois em π sobre 2 ele cai para 0, depois cai para menos 1 e depois sobe, né? Comportamento parecido, né? A diferença é que ele está, vamos dizer assim, defasado, né, em relação ao seno. E a tangente? A gente desenhou ela indo do 0 até o 2π lá, né? Mas se a gente pudesse andar para o lado negativo do gráfico e pudesse passar do 2π, ia ficar assim. Também se repete sempre esse gráfico em períodos, né? O detalhe da tangente é que ela não fica com a imagem presa entre menos 1 e 1, que é o que acontece com seno e cosseno. Ela não fica, né? A imagem dela é qualquer número real. Já o domínio não são todos reais. Olha aqui. Se você pegar o valor π sobre 2, né? Não faz parte. Aqui o 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. Todos esses valores múltiplos de π sobre 2 não fazem parte do domínio da tangente. Bom, então eu falei da função seno. Falei como que era o gráfico de seno. Vou exibi-lo aqui novamente. Seno de x. Está aí o gráfico. Ok, coloquei aqui alguns pontos para identificarmos os valores da abscissa aqui em alguns momentos. Aqui é 0,
π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e continua. E para cá, menos π sobre 2, menos π, e continua. Então, essa é a função seno em verde. Vamos deixá-la aí. E vamos ver o que acontece se eu mexer um pouco com a função seno. Por exemplo, o que será que acontece se eu pegar essa função seno e escrever uma função com um número multiplicando o seno? Né? Vou colocar aqui a vezes seno de x. Vou multiplicar a função seno por um número. Esse número é o número a que eu coloquei aqui. Vou brincar com esse número aqui, tudo bem? Vou colocar a igual a 2. O que aconteceu com a função? Né? Volto para o a igual a 1, mas para o a igual a 2. Ó, vou brincar aqui, ó, entre esses dois valores para tu ver o que acontece. A função continua passando aqui nos mesmos lugares que ela passa por 0 e por 1, não muda. O que acontece para você é que você está multiplicando cada valor por 2. Então, se multiplicar o 0 por 2, dá 0. Agora, se tu multiplicar 1 por 2, vai dar 2. Né? Então, quando tu passar aqui para o valor 2, ó, vai dar 2. Aqui 1,5, aqui 1. Aqui é a própria função seno. 1,5 a função seno, 2 vezes a função seno, 2,5 vezes a função seno, 3 vezes a função seno. O que acontece? Você está aumentando a amplitude, né? Você está esticando a amplitude. Tá bom? É isso que acontece quando tu... Né? Talvez você esteja lembrando daquele gráfico que você viu lá no início, né? Ó, vou aumentando a amplitude. Quando eu multiplico esse número ali que está multiplicando a função seno. Claro que se ele fica menor que 1, né, a imagem dessa função vai ficar no intervalo menor ainda, né? Olha ali, para zero, evidentemente você tem uma reta zero. Para valores negativos acontece o quê? Ó, né? Para valores negativos você inverte, né? A parte que estava para cima fica para baixo, a que estava para baixo fica para cima. Tá bom? Agora vou fazer a mesma coisa com a função cosseno, vai ser totalmente parecido. A função cosseno tem essa cara. O gráfico também é uma senoide, né? Ó, vou colocar a função seno aqui só para vocês comparar a diferença. Seno e cosseno ao mesmo tempo. Vocês estão vendo? Seno de roxo e cosseno de verde. Tá? Vamos tirar seno daí. Vamos brincar com a função cosseno. Se eu multiplico a função cosseno por um número, por exemplo, aqui a vezes cosseno de x. Se eu multiplico isso aqui por um número, olha só. Vou aumentando a amplitude. É isso que acontece. Se eu multiplico por um número menor, diminui a amplitude. E se eu multiplico por um número negativo, o que acontece? Aquelas partes que eram positivas ficam negativas e aquelas que eram negativas ficam positivas. Olha só. Então é isso que acontece se eu multiplicar a função seno e cosseno por um número. Tá? Então vou colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, ó, seno de x, aqui embaixo eu vou colocar seno de x, só que multiplicada por 5. Tá aí. O cosseno é a mesma coisa que acontece, mas eu quero verificar agora outra situação. O que acontece com a função seno se eu multiplicar o x por alguma coisa, né? Por exemplo, seno de 2x. Qual que é a diferença do seno de x para o seno de 2x? Agora mudou outras coisas. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui seno, por causa da seguinte forma, seno de a vezes x. De a vezes x e colocar o a em 1, porque quando eu começo com o a em 1, eu tenho exatamente a função seno. E se eu começar a aumentar o valor do a, você vê que eu vou comprimindo essa molinha que é o seno, né? Porque quando você teria seno de π, por exemplo, tu passa a ter seno de 2π. Quando tu teria seno de π sobre 2, tu já passa a ter o seno de π. Né? Então, conforme você vai aumentando, você vai comprimindo. Você vai diminuindo, você vai esticando até chegar no 1. Se ficar negativo, né? Aconteceu.
Inverteu o negócio ali também, né? Ó, aqui é o 0,5, 0, inverteu, né? É isso que acontece. O mesmo acontece com o cosseno, tá? E a gente ainda pode brincar com outras variações, por exemplo, colocar o seno de x ao quadrado. Olha que bacana o seno de x ao quadrado. E a tangente, né? Se eu tenho aqui tangente de x, o que é tangente aí? O que acontece se eu tiver duas vezes a tangente de x? Se eu multiplicar a tangente também. Fica uma curva parecida, né? Passa-se essa roxa é duas vezes essa amarela, né? Você está aumentando o valor, só que a tangente já tem essa tendência de ir para infinito, né? Então não parece fazer muita diferença. Se você fizer tangente de 2x, né? Aí vai ser essa... Mas tá confuso aqui. Deixa eu fazer outro negócio antes que eu esqueça, que é fazer o seno de x, e aí eu vou fazer o seno de x mais π. O seno de x mais π coincide com qual função? Nossa, aqui tem três funções, agora está confuso. Vou tirar o cosseno daqui, deixar só o seno de x e o seno de x mais π. O seno de x mais π, ele coincide com essa daqui, ó, menos seno de x. Menos seno de x. Tira o seno daqui. Seno de x mais π. Das funções que você pode ver aqui, ó, nós temos o seno de x mais π e o menos seno de x. Os dois coincidem. Né? Quer dizer, se eu somar mais π aqui, quanto que eu tenho que somar para me pegar o seno de x? Eu vou pôr o seno de x. Seno de x. Vamos pôr aqui. Quanto é que eu tenho que somar aqui dentro para dar uma curva exatamente igual a essa? Né? Para fazer o seno de a mais x. E vamos mexer no a. E seno de a mais x, vamos lá no a. O a é 0. Se eu colocar 0,1. Ó, estou mexendo aqui, aumentando. O que está acontecendo? Essa curva está andando. Em um momento, ela vai sobrepor a outra. O que eu disse? Que o período da função seno é 2π. Então, seno de x ou seno de x mais 2π, seno de x mais 4π, seno de x mais 6π, seno de x mais 8π, ou seno de x menos 2π, seno de x menos 4π, são o mesmo gráfico. Essa mesma observação vale para o cosseno. Evidentemente, você viu que a gente pode brincar aqui com multiplicar esse x, multiplicar tudo aqui. Podemos somar esse x mais um número, né? Aqui eu coloquei outro probleminha também no Enem para vocês analisarem aqui sobre um ar-condicionado. Ó, tem uma função aqui, é uma função periódica. E aí ele dá algumas informações aqui da temperatura mínima e máxima em função da hora, e ele pergunta, então, quem são esses A e B aqui dessa função para você? Lá, o exercício é seu. Voltei aqui nesse exercício para discutir com vocês. Olha só, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 devia ser 1. Né? O 1 que devia estar aqui adiantou para cá. Né? Ou seja, alguma coisa aconteceu aqui. Essa curva do seno foi comprimida, né? Ou seja, eu diria que essa curva do seno está multiplicada por 2, né? Já que aqui veio para metade. Então, alguma dessas soluções está multiplicada por 2 deve conter a resposta. Outra coisa que aconteceu é que o domínio aqui, em vez de menos 1 a 1, está indo de menos 4 a 4, ou seja, o seno está multiplicado por 4. Então, a resposta deve ser A, né? Multiplicou a curva por 4 e comprimiu essa molinha aqui na metade. Ou seja, então multiplicou o t por 2. O que você vai fazer? Vai fazer exercício. Você precisa fazer muitos exercícios de funções, não só de funções trigonométricas. Todas as funções.